Boa tarde, boa noite e bom dia, né? Para os nossos queridos ouvintes, você que nos escuta, né? Fiel ouvinte do Mussub Podcast. Eu sou Edgar, o seu host, ao meu lado virtual, Regis Pessolano. E, né, o nosso querido amigo, que como eu expliquei no episódio passado, agora tá fixo, foda-se, é o Rafa, né? Ele tá aqui com a gente, né? Vamos ficar rico, porra. Vai ganhar muito dinheiro aqui ainda, né? Com a parte de venda de packs, de pezinhos, que é a próxima monetização aqui do Mussub, né? Mas vamos lá. Cara, TGA, né? The Game Awards, para você que fez Open English, né? Tá aí, né? O maior evento esperado pelos nerds do ano. E a gente vai, né, fazer uma retrospectiva e analisar o ponto crucial que é: ainda tem relevância, cara? Sabe? Esse evento, o Oscar dos jogos, será que ainda realmente faz alguma diferença? Porque, bom, a gente está numa situação onde a maioria das coisas apresentadas é um grande mais do mesmo e explosões gráficas para tudo quanto é lado, mas pouca novidade de verdade. Então, assim, hoje, né, a gente vai fazer esse debate aí. No meu Não, ponto de vista, eu acho que tem relevância, é importante, é um evento importante, mas a gente está num cenário de estagnação onde está muito difícil extrair espaços criativos, sabe? Tem algumas empresas que conseguem, tipo Baldur's Gate, né? É um exemplo, é um jogo que demonstra que dá para conseguir ainda, mas a maioria, eu acho que esse ano foi, não sei, foi muito fraco. não, vamos lá. Primeiramente, né, o The Game Awards, ele essas semanas aí, né, essas últimas semanas, ele já veio com uma porrada de polêmica, né. Primeiro porque ele colocou lá em categoria, por exemplo, melhor jogo independente, colocou um jogo que tecnicamente não é um indie, pra concorrer na categoria de indie, que foi o Dave the Diver, tanto que eles tomaram uma nota da comunidade do Twitter, O próprio tomaram uma. desenvolvedor foi lá e falou que não é indie. Então, é isso. Né? O jogo não é indie e foi colocado como indie. O, é, eu, o Remy, que é ele é um coach de CS. Ele foi nominado como um dos melhores coaches do ano, sendo que ele não treinou ninguém esse ano. E aí ele mesmo fez um retweet do post do The Game Awards falando: por favor, me tirem. Eu nem fui coach esse ano. Aí a gente tem jogos como o Starfield, que foi nomeado apenas para RPG, sendo que ele tinha outros assuntos técnicos interessantes. Talvez ele realmente veio com alguns problemas e tudo mais. A gente não tá aqui para discutir isso, mas ele tinha outras categorias que ele poderia brigar. Enquanto isso, ele ficou meio ali de escanteio, apenas sendo nomeado como RPG. O Homem-Aranha 2, que esse sim é bem mais do mesmo, foi nomeado em 7 categorias. Hogwarts Legacy não foi nem citado. O que é impressionante. Então, É impressionante. muita coisa louca tá acontecendo com esse The Game Awards. Os jornalistas lá dentro acho que devem estar girando que nem peão da casa própria, porque não é possível o que tá acontecendo aqui. Cara, eu acho que assim, a coisa que mais me assusta é o Hogwarts Legacy não ter entrado, porque eu posso dizer com confiança, foi um dos melhores jogos de Harry Potter que já foram lançados nesses últimos anos, cara. E assim, olha que tudo bem, não teve muito lançamento de Harry Potter e tal, mas eu posso dizer com confiança, poder lançar o Avada Kedavra já deveria garantir o Oscar. Sabe? Isso aí por si só já deveria garantir a porra do Oscar, não tem nem muita conversa, cara. Mas assim, né? Quem sou eu? O que é que vocês acham aí disso? Eu acho que, com relação ao Hogwarts Legacy em especial, talvez ele poderia entrar com algumas nominações, especialmente na parte de artes, né? Os ambientes do jogo e tudo mais são ambientes muito bonitos e são bem trabalhados. O melhor personagem em si do jogo é o próprio Castelo de Hogwarts, Uhum. né? É, Então, a gente tem algumas coisas indo por ele. Eu não acho que ele mereceria entrar na nominação de jogo do ano em si, Uhum. mas ele também não deveria ter sido ignorado como se não existisse.
E realmente a nominação na Game Awards não é feita pelo Jeff Keighley, é feita por um corpo de 120 jornalistas do mundo inteiro. Perdão, não 120 jornalistas, 120 portais de jornalismo, para ser mais específico. Uhum. E eles realmente fizeram algumas nominações que parece que fizeram só por fazer, como essa questão do coach que eles nominaram erroneamente. A nominação do Destiny, muita gente viu como totalmente sem sentido. Nossa, verdade. Destiny. Isso aqui eu preciso puxar um parênteses só pra isso, cara. Destiny foi nomeado como uma das melhores, um dos melhores community managements da, né, lá pra lista. E, gente, como que a gente pode chamar Destiny de uma das melhores nomeações, sendo que semanas antes a Band demitiu 8%, praticamente 10% do seu corpo de funcionários, inclusive funcionários que estavam desde a época do Halo, né, caras ali que eram extremamente importantes para a empresa, e ao mesmo tempo a gente já tá há quase um ano sem community management. O último community manager que existiu dentro de Destiny, o cara simplesmente falou assim: por que eu preciso colocar um trailer pra vocês? Vocês vão comprar isso aqui de qualquer jeito. Então, Assim, como, profissionalismo. como que você bota a Band como uma das melhores gestão de comunidade? Sendo que eles literalmente pararam de gerir a comunidade. Sim, sim. E a gente teve várias outras nominações que muita gente falou que não fazia muito sentido. Como, por exemplo, tá certo, Spider-Man foi um jogo muito bonito, é um jogo legal, é um jogo divertido, mas agora, melhor narrativa, Nem Foda, ferrando. aí é foda, cara. Nem Não dá. ferrando. Ainda mais com tanto de jogo bom de narrativa. Cara, Alan Wake. O próprio Ah, Alan Wake 2, que tá bem melhor de narrativa. aí, O, pode falar. Porque o você falou próprio Alan Wake, eu Starfield não. mesmo. O próprio Starfield tem uma puta narrativa legal. O. E, obviamente, o Baldur's Gate. Sabe, tipo, esses jogos realmente eles já. Né, mas, cara, como que você nomeia um. Cara, não fez nenhum sentido na minha cabeça isso, velho. Pra outro começar, porque jogo a Band aí, é a Band, cara, né? Vamos começar daí. outro jogo que o pessoal esperava que fossem ter talvez algumas nominações a mais foi o Armored Core, né, que foi da From Software, fez Uhum, um sucesso grande, vendeu pra caralho, muita gente gostou, e no fim ele só entrou na categoria de jogo de ação, uhum. Sendo que ele tinha muito entendeu? mais elemento interessante. Ele poderia entrar na categoria de melhor simulador, Uhum, entendeu? Porque você tem muitas das questões que eles botam lá, que as mecânicas, quando você vai montar o seu mecha, são semi-realistas, né? Não é um uhum, troço totalmente fantasioso. Se você botar um foguete no lugar errado no seu mecha, ele simplesmente vai cair, você não vai conseguir fazer o que você quer fazer, uhum, né? Você tem outra categoria que foi um tanto quanto polêmica, especialmente pelo pessoal do meio em si, né? Foi a categoria de jogos VR, uhum, porque duas coisas muito estranhas que aconteceram nessa categoria. Primeiro, todos os jogos nominados foram jogos do PlayStation VR, uhum. o Aí, né? que, né, a gente questiona se os jornalistas realmente jogam, porque a gente tem três plataformas de VR hoje em dia. A gente tem o PC VR, que por ser mais caro não é tão grande assim em base de usuários, mas em conteúdo é. A gente tem a plataforma MetaQuest, que é inegavelmente a maior plataforma no quesito de usuários e está crescendo muito em conteúdo. E você tem o PlayStation VR, que é a menor plataforma de conteúdo, com menos de 100 jogos, e também não tem uma base de usuários lá tão grande assim quanto o pessoal gostaria, Uhum. né? E a outra coisa estranha que a gente viu é que, poxa, dois jogos da categoria VR não são jogos VR, são jogos com modo VR, entendeu?
O outro, que foi o Horizon Call of the Mountain, foi mais uma tech demo do que um jogo em si, porque ele foi extremamente curto, apesar de ser, de fato, um jogo muito bonito para um jogo VR. Uhum. A gente teve o Humanity, que sequer lançou esse ano, só lançou a versão do PSVR esse ano, mas por algum motivo ele entrou aqui. E o único jogo que realmente deveria estar nessa categoria, que é o Synapse, que é realmente um jogo VR, um jogo que tem várias plataformas, e é um jogo que trouxe alguma inovação para o meio, né? E é isso, a gente teve muitas escolhas esquisitas, como você falou mesmo. Não só o David Diver, ele não só está na categoria de jogo indie, como ele também está na categoria de jogo independente, entendeu? Então, poxa, jogo independente sendo que a empresa que fez ele é a maior empresa de jogo da Coreia. Uhum. Tem muita coisa que tá esquisita. E o grande rolê é, eu acho que o grande questionamento com relação a tudo que tá acontecendo com a The Game Awards, né? E por isso que eu puxei, né? A gente puxou essa conversa aí com relação à relevância, né? Do TGA e desses eventos em si. É, o grande rolê é o quanto que a mídia especializada, entre grandes aspas, é importante ainda. Porque assim, querendo ou não, o The Game Awards ele popularizou uma categoria que é um comercialzão de 2 horas que a gente para pra assistir. Uhum. Aqueles ads que a gente pula no YouTube, basicamente a gente compila aquilo em 2 horas de programa. Tanto que quem falou isso foi o Luz Coronato. Um abraço aí, eu sei que ele não tá ouvindo, mas um abraço de qualquer forma. Bem, um grande ponto é o, a gente tá vivendo isso, né? Atualmente, existem muitas pessoas independentes. A mídia hoje, ela é muito mais independente. O jornalismo hoje, ele depende muito menos de jornalista. Essa é a realidade. E hoje você tem uma coisa que você pode filtrar literalmente o indivíduo por gosto. Então, pô, eu vou acompanhar esse criador de conteúdo aqui porque ele tem um gosto muito parecido com o meu. Então, se esse cara aqui gosta de um jogo, a probabilidade de eu gostar é maior. Então, o quanto que isso é interessante, porque quando a gente era moleque, o Rafa não passou por isso, ele é mais novo. Mas eu e o Edgar aí, que viveu aí o finalzinho dos anos 90, tudo mais, a gente viveu a era da revista, né? Então, como que a gente Nossa, sabia que um jogo valia a pena, né? Então, a gente nossa. a gente Revista Level Up. e É, as revistas PlayStation, revista Nintendo World, Nintendo Power, uhum. as revistas de compilado mesmo, a revista Top Game, não sei o que Game, que eram as revistas que chegavam, a própria IGN começou nessa época. A gente tinha essa coisa de, pô, qual que é o jogo que vai valer a pena eu ir lá na Blockbuster e alugar? Porque, tipo, pô, dinheiro era limitado, você não tinha jogo a dar com pau, você não tinha demo a dar com pau, você tinha um limite muito grande do que você podia comprar ou alugar. Chegavam nossos pais no final do ano e falavam assim, viu, você tem direito a um jogo. E é isso. Se você tivesse o PlayStation, era um pack com 5 CD. E reze pra um dos CDs funcionar, porque senão era 4, Nossa. senão era 3. Então, tipo, era aquilo. Então, era um pack de CDzinho pirata, ou era um jogo de Nintendo 64, ou era um jogo de Dreamcast, ou de qualquer coisa que tinha na época. Depois veio o Play 2, o Xbox, papapá. Então, tipo, era um jogo. Então você tinha que ir lá, ler as revistinhas e ver as análises dos caras e falar, pô, baseado nessas análises aqui, eu acredito que esse aqui vai ser a minha melhor compra. E aí você chegava e falava, mãe, pai, eu quero esse. Então você já tinha que ter uma visão analítica com 12 anos de idade. Com 10 anos de idade, você tinha que ter uma visão analítica de saber que qual jogo valia a pena comprar ou não. Então, naquela época, essa mídia especializada que foi construída, ela fazia um sentido. Porque era a forma que a gente tinha para consumir jogo. Hoje, você consome jogo respirando. Se eu abro meu celular aqui, eu clico aqui no aplicativo do Twitter com esse nome extremamente esquisito X, que eu me recuso a chamar isso aqui de X.
já aparece aqui uns 3, 4 pessoas que eu conheço analisando um jogo. Pô, mano, joguei por 50 horas tal jogo. Pô, eu e o Rafa mesmo, o que a gente conversa de jogo, nós três, né, na verdade, eu acho que se a gente pegasse tudo que a gente conversa aí, que a gente troca de áudio e de papo e colocasse em podcast, viraria 50 horas de podcast. Então, tipo, o quanto que a gente não senta e conversa entre nós e fala, ô, você viu tal lançamento, ou você viu não sei o quê, e a gente já vai trazendo o nosso viés, a nossa opinião, porque a gente já vai consumindo aquilo. Hoje em dia a mídia tá muito mais rápida. E aí a gente percebe o desgaste dessa mídia aí especializada, entre aspas, que tá muito mais focada no jornalismo e muito menos focada no jogo, gente vê esse tipo de coisa. E, para mim, esse tipo de coisa esquisita acontecendo na TGA, ela é uma resposta, isso daí é um sintoma dessa doença que é o desgaste dessa mídia tradicional. Essa mídia tradicional, ela não tá entendendo que se ela não realmente ceder ao movimento atual, ela não se entregar a isso e falar, cara, o mundo não é mais o mesmo. As pessoas não vão acreditar em tudo que eu falo como se eu fosse um deus. As pessoas vão procurar 2, 3, 4, 5 opiniões e eu não sou mais esse oráculo do conhecimento que eu era antes. Se os caras Não, não entenderem isso, cara, não vai ficar legal. Então, muitos. e outra coisa para a gente levar em conta, no caso de jornalista, é que por mais que você pode ver a opinião de um jornalista que jogou 20, 30 horas no jogo, sempre vai ter um outro cara lá que jogou 5.000 horas no mesmo jogo e vai conseguir te dar uma opinião mais exata. A gente tem pouquíssimos jornalistas especializados em um jogo ou uma franquia, como, por exemplo, o Paul Tarsi no Destiny, né? Uhum. Mas se você for querer saber como é que tá uma expansão do Destiny, você não vai na IGN, você vai no seu youtuber preferido. Sim. Ou coisa que a gente comentou hoje, por exemplo, a review do Call of Duty da PC Gamer. Uhum. Foi um review feito por uma pessoa que não joga Call of Duty. E quando você lê aquela review, você vê, poxa, aqui ó, eles botaram um monte de movimento, botaram um monte de coisa nas armas, botaram isso, botaram aquilo, isso ficou ruim. Aí fala, mas meu filho, isso é o que o pessoal estava implorando para eles botarem há 2 anos. Pois é. Uhum. Entendeu? Então, o cara está criticando uma franquia ou uma obra em específico sem entender o contexto dela. Você vê que, tipo, a gente teve um monte de jornalista dando nota ruim, por exemplo, no Breath of the Wild, porque o jogo é muito calmo, é muito morto, é muito isso, é muito aquilo. Poxa, parabéns, você acabou de perceber o que o Dev quis fazer de propósito nesse jogo. Exato. Ele quis mostrar. Mano, Breath of the Wild, assim como Tears of Kingdom, eles mostram uma Hyrule tomada, né? Uma Hyrule que foi destruída se reconstruindo. E eles quiseram passar esse sentimento mesmo. Eles quiseram passar o sentimento de confusão do Link. Pô, mano, o Link em Breath of the Wild acorda depois de vários anos, totalmente numa Hyrule completamente diferente daquela que ele tava, com poucas memórias do que ele tinha, ou nem praticamente nenhuma memória, e você tá ali junto com o Link tentando entender o que tá acontecendo. A ideia do jogo é essa. Então, tipo, poxa, você fazer uma review de um jogo, escrever um texto de não sei quantos parágrafos, fazer uma análise de não sei quantas páginas, sem ter entendido a proposta, sabe? É uma coisa que hoje em dia é muito complicada de se ver. E hoje, com essa aceleração da internet e tudo mais, hoje nós temos muito mais capacidade de trocar figurinha entre nós. Então eu muitas vezes vou preferir 1000 vezes chegar e falar assim, pô, por exemplo, o Edgar no episódio anterior falou que ele amava pra caraca, que ele ama pra caramba Xbox e tudo mais. Você vai você vai chegar, por exemplo, e vai falar assim, pô, eu quero saber se Starfield vale a pena eu comprar o jogo ou não, ou vale a pena eu jogar ali no Game Pass. Você vai num canal de PlayStation pra ver uma review de Starfield? Não vai. Porque o cara simplesmente vai falar que é uma porcaria. Porque não tem pro PlayStation dele. Então você não vai pra um cara enviesado. Só E que o não só a jornalista. questão de viés, Orelhos.
Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem um youtuber que ele é especializado em jogo da Bethesda e da CD Projekt, que é o Juicehead. Uhum. Ele faz uns conteúdos desse jogo que, tipo assim, o maluco ele mostrou no Discord dele que ele pegou 800 horas de Starfield. Eu não sei nem como é que ele conseguiu tirar tanto conteúdo de dentro daquele jogo. Então, tipo assim, a... você, quando você vê alguns dos reviews de lançamento do jogo, você vê o pessoal, ah, mas o final do jogo foi vazio. Porra, parece até que foi de propósito, né? Deve ser porque foi, né? Tipo, eu entendo, a pessoa pode não gostar da proposta, pode achar a proposta uma merda, mas a pessoa fala como se, tipo assim, fosse uma coisa que acidentalmente aconteceu, mas não foi, Uhum. entendeu? E isso aí vale para tudo quanto é tipo de franquia, porque quando você vai pegar um jogo, especialmente ou esses jogos grandes ou o jogo online, Uhum. você espera que a pessoa que esteja fazendo a crítica esteja fazendo uma crítica a partir de um tempo de jogo condizente com o que você espera. E um Uhum. jornalista que tem que fazer um review por semana, porque senão é substituído pelo ChatGPT, não tem essa opção. Tá nessa pegada, meu, que ela tá desesperada. Cara, assim, o que eu acho foda é que isso é uma coisa que sempre acompanha, porque não acontece só no cenário de jogos, né? É uma parada que acontece em tudo. Mas, especificamente com jornalista de games, eu não sei, desde que eu vi pessoas como Direbon saírem da The Verge, que é um tópico mais relacionado à tecnologia, não tanto a jogo, mas assim, jornalistas que tinham a preocupação, o zelo de utilizar o produto, testar o produto, validar o produto e depois darem um parecer deles, eu sinto que cada vez mais esse tipo de profissional está ficando escasso e ele está simplesmente migrando. Ele está indo para outras áreas, na parte criativa, na parte de desenvolvimento, e abandonando literalmente a parte de jornalismo. E isso é muito triste. Isso é muito triste mesmo, porque o que sobra é a galera que precisa fazer 40 matérias por segundo. Tem alguns sites de tecnologia que fazem isso, eu não vou citar eles aqui, porque, bom, a pessoa especial é um pouco inflamada, sabe? Uhum. Tá chateada. Mas assim, tem uma galera que é difícil, tá ligado? E assim, o cara que tá à frente da redação, ele, bora, meu irmão, tem que sair artigo, tem que sair artigo, tem que sair artigo, e dessa pegada vira EA, sabe? Tem que sair jogo, tem que sair jogo, tem que dar dinheiro, tem que dar dinheiro, e, meu irmão, calma, pô. O foda Uhum. é que quando você chega num TGA, esse tipo de erro não pode acontecer. Isso é que é foda. Sabe, quando você chega num cenário desse, esse tipo de coisa não pode acontecer. Porque a gente está falando do prêmio mais importante do ano para uma indústria. E aí passa uma credibilidade de que talvez não seja tão importante assim, né? Talvez realmente isso aqui não seja tudo isso. E o mais Porque, sarcástico. Ah, desculpa, perdão. não É, pode mas falar. o mais sarcástico é. A TGA é onde menos isso poderia acontecer e é onde está mais claro que acontece. É, Porque é é isso. justamente o epicentro da parada. Mostrando justamente essa falha, né? Mas aí, prossiga, diga. Eu só queria fazer esse insert mesmo. Não, então, e aí você vai começando a perguntar o seguinte: como é que eu parametrizo agora o julgamento que eu faço sobre essa indústria? Que a premiação mais importante é irrelevante, porque não tem criticidade, não tem critério. Então, como é que parametriza? Como é que você vai dizer que um jogo é bom, que um jogo não é bom, que isso aqui tem validade, que isso aqui não tem? Porque, assim, uma questão é minha opinião pessoal, sua opinião pessoal. Outra coisa é uma bancada de críticos, que aí envolve desenvolvedores, roteiristas, diretores, acionistas, enfim, uma caralhada de gente que entende de negócio, de criativo, de entretenimento e por aí vai, dando um parecer em categorias que são exaustivamente avaliadas e o cara simplesmente faz isso de qualquer jeito, foda-se, tá, que se foda, tá, passou, é isso aí, viu, galera? Por exemplo, casos como o Homem-Aranha. E aí fica claro, claro como um cristal, que o cheque falou mais alto. Que não foi um processo crítico, avaliativo, foi um cheque. O cara pagou mais e Nem o só negócio é dele. questão, não é nem só questão do cheque.
É a questão que muito do processo de avaliação vira um processo um tanto quanto industrializado. Por exemplo, há alguns anos atrás teve uma polêmica aí que o Zangado lá estava fazendo review de todos os jogos que ele pegava no Easy, Uhum, eu lembro. para zerar o jogo e pular para o próximo. E muito jornalista de jogo opera dessa maneira, como, por exemplo, se a gente pegar algumas gafes recentes, né? Você pegar, Diablo 4, como é que o cara faz review do Diablo 4? Vai, joga a campanha e bota lá a review. Só que ninguém compra Diablo 4 para zerar a campanha e Jogar largar. campanha. O que o pessoal faz com a campanha do Diablo 4 é tacar no lixo, tentar fazer o suficiente aí para fazer um bárbaro gira-gira que moe a campanha em 10 minutos e prende game do jogo. Assim como qualquer outro jogo do mesmo gênero. Mas agora, você não vai ter um jornalista que vai fazer isso porque o cara não consegue focar num produto só. E a gente chegou num ponto da indústria do qual uma semana com um produto na mão, onde você joga, sei lá, 30 horas por dia, não é o suficiente para você fazer uma crítica completa sobre a coisa. Você vai fazer uma crítica extremamente superficial e você não vai pegar as coisas que o pessoal quer. E outro gênero que dá muito problema para reviewer é a questão de qualquer título com PVP, né? Porque você vai ver que o jornalista ele vai reclamar, por exemplo, o CS2. O CS2 aí, porra, só mudou o gráfico do jogo. Tipo, bom, é isso que os jogadores do Counter-Strike querem. Eles não querem que a Valve transforme num Battlefield e bote o pessoal para trocar tiro no jato. Então, que bom que eles só mudaram o gráfico do jogo. E Entendeu? assim, é engraçado quando os caras fazem esse tipo de crítica de só mudar o gráfico, porque assim, Call of Duty é um mod de CS e vende a rodo. E a única coisa que muda de um pro outro é o gráfico. Eu acho O Call of impressionante isso. Duty, o Call of Duty é um caso interessante, porque, tipo assim, é uma franquia que eu acompanho, eu compro normalmente, né? E quando você vai ver os reviews de jornalista especializado e review da mídia alternativa, vamos botar assim, é totalmente diferente. Se você pegar dois exemplos recentes, e o Call of Duty é uma franquia muito boa para se comentar sobre, porque é a franquia mais mainstream que tem, né? O jogo mais vendido do ano, todo ano. Uhum. E, por exemplo, há um tempo atrás a gente teve o Call of Duty Vanguard. Esse Call of Duty Vanguard, nas reviews, tinha ido maravilhoso. Foi 7, 8, 9 em tudo quanto é veículo de mídia. E aí, quando pegou e o pessoal foi jogar o jogo, eu falei, que merda de jogo é essa? Entendeu? Você tinha maluco voando de cabeça para baixo com uma 12 matando os outros. É verdade. Nossa, Entendeu? as vídeos de gameplay estavam incríveis esse Vanguard. Entendeu? Ou seja, e ele foi o Call of Duty mais odiado de todos. Tipo assim, ao ponto de que maluco que tinha canal de Call of Duty durante o ano do Vanguard mudou para outro jogo. De tão ruim que foi. Depois dos 3 primeiros meses, a comunidade perdeu totalmente interesse. Uhum. Agora, você tem atualmente o Modern Warfare 3, que foi o último que lançou na semana passada. Ele teve uma recepção diferente, porque o que acontece? Ele, de fato, do Modern Warfare 2 do ano passado para o 3, nem o gráfico mudou, porque é com a mesma engine. Eles basicamente pegaram o jogo do ano passado, adicionaram bastante conteúdo, vários mapas que o pessoal queria e tudo mais, e falaram: olha só, vamos pegar todo aquele feedback dos jogadores que foi ignorado durante o ano passado inteiro e vamos implementar essas coisas no jogo, né?
O pessoal que joga o jogo de fato ficou muito feliz com essas mudanças. Porque eram coisas que, novamente, a comunidade estava pedindo há muito tempo. Mas aí você vê um dos exemplos que a gente tem disso daí, nos Call of Duty mais antigos, você tinha uma mecânica de quando você está dando slide, você poder cancelar o slide. E isso daí virou uma mecânica muito importante para o pessoal. Eles tiraram no Call of Duty anterior e voltaram agora. Aí os jornalistas estão reclamando, falando que, nossa, mas essa mecânica deixou muito ruim, porque tá todo mundo pulando aí igual um cracudo com uma submetralhadora enquanto gira o controle, parecendo que tá muito doido. Ah, pô, parabéns, você acabou de descobrir o que o pessoal que joga o jogo quer que tenha. E você tá reclamando disso. Tipo, caralho, sabe? O- a gente está vivendo um momento muito engraçado realmente nessa indústria de jornalismo, né? Porque essa revolução está acontecendo e está mostrando justamente essa maior fraqueza, né, do atual momento jornalístico. Que é justamente isso que o Edgar falou, tipo, pô, uma bancada de especialista, tá. Pô, beleza, uma bancada de especialista. Mas atualmente essa bancada de especialista é tão especialista que o cara não sabe nem o que o público daquele jogo busca. Que é o que aconteceu, por exemplo, hoje com um crítico de cinema. O que era o crítico de cinema no passado recente? No passado. O crítico de cinema era o cara que entendia desde o filme do Godard ao filme Pipocão, e ele sabia o que era um filme cult focado para você fazer uma reflexão e tudo mais, ao filme que o povão gostava. E ele fazia a sua análise focado nisso. Pô, as pessoas querem ou não querem ver esse filme. E baseado numa opinião mais generalista das pessoas que gostam daquele tipo de filme, se elas devem ou não gastar seu dinheiro e ir no cinema. Era isso. Hoje, o crítico de cinema, em maioria, não vou dizer que é todo mundo, obviamente, tá, gente? Não vou generalizar isso, mas em uma boa parte, os críticos de cinema viraram um grupo de pessoas elitistas pra caralho, que consideram que se eu gostei do filme, o filme você tem que gostar, porque a minha opinião é de um crítico de cinema. Eu não sou qualquer um. Eu não sou que nem você, eu não faço cocô na mesma Eu privada que acho você. que o maior exemplo recente que a gente teve de como isso aí deu um backfire enorme foi o Cuties lá da Netflix, né? Nossa. Acho que esse foi o maior desastre crítico possível. Que basicamente é um filme que, se a gente falar aqui que ele promove, a gente pode perder o podcast. Então, tipo assim, basicamente ele virou um filme que a galera olhou, né? Os críticos amavam, não sei o que, nossa, que filme legal, nossa, que filme empoderador, não sei o que. Aí a galera começou a assistir e falou: bem, cara, isso aqui parece outra coisa. E isso ficou muito feio. Muito feio. Assim como antes de sair o filme do Cats lá novo, aquele filme incrível, os críticos também falaram bem pra caralho daquele filme. Aquele filme nem um pouco Uncanny Valley, daquela animação, né? Animação rotoscópica lá, né? Que é uma galera com um efeito de CGI de pelo. Aquela coisa mais horrível que não sei o quê. Então, querendo ou não, esse tipo de backfire tá acontecendo bastante, porque eu acredito que para esse tipo de premiação hoje, a galera tá perdendo esse tipo de mão. Virou uma coisa desconexa com a realidade. A galera que é crítico hoje não tá mais sendo crítica para as pessoas que elas deveriam estar ali. Tipo, pô, eu como crítico de jogo, você citou o Paul Tassi, por exemplo. Pô, o Paul Tassi, vai, o crítico, o cara era focado em Destiny. Em Destiny, em 2, 3 jogos além de Destiny. Pô, o cara sabia o que a comunidade de Destiny gostava e queria. Então ele chegava e fazia um vídeo falando: gente, eu sei que vocês gostam disso, que vocês querem isso no jogo. A Banjo falou disso e a gameplay dessa season tá assim. Por quê? Porque o cara, né, tinha essa visão de falar assim: pô, beleza, a comunidade quer isso, gosta disso e precisa disso e tá reclamando disso. Então deixa eu jogar aqui o jogo e fazer uma análise baseada no que as pessoas querem.
Isso tá se perdendo. Tá virando um grupo de pessoas desconexas com a realidade que querem fazer uma análise e elas querem ser a voz da verdade. E quando você tem um grupo de pessoas que se considera a voz da verdade de um determinado de uma determinada mídia, a gente tem esse tipo de reação, que é o que aconteceu com relação aí aos Kilts, que é o que aconteceu, por exemplo, com a TGA. E aí a gente tem isso está acontecendo, está sendo acelerado justamente, eu acredito que muito bem pelo que o Edgar pontuou, que essa enlatação da mídia tradicional. A galera que era preparada mesmo, que ia lá, que sentava, que estudava o bagulho, não tá mais existindo. O que tá existindo agora é um cara que precisa gerar o clique o mais rápido possível. Então ele simplesmente se desconectou da realidade, colocou e baixou na cabeça dele a ideia de que ele é o oráculo daquilo e ele precisa entregar o melhor review daquilo em 5 minutos. Sim, porque a gente está num momento que o que conta é você ser o primeiro, né? Não é você fazer a parada de mais qualidade. O engajamento inicial é tudo. Aí a gente tem esses exemplos, né? E aí uma outra coisa assim que eu gostaria de comentar pra gente já chegar num caminho de encerrar, né? Já começar a ir para as nossas opiniões finais o TGA também ele começou a ser conhecido pelas polêmicas de invasão de palco também, né? Então a gente tá vendo que o evento, ele tá perdendo muito a tua credibilidade, né? Ele tá perdendo a credibilidade porque a galera não tá sabendo selecionar os jogos que estão participando lá, não tá sabendo manter os jogos lá, não tá sabendo manter as equipes e não tá sabendo manter nem mesmo a segurança, porque vocês lembram do ano passado lá, o garoto que subiu ao palco falou que queria agradecer ao Bill Clinton. Aí depois teve o outro falando que o Bill Clinton queria jogar GTA. E Inovação. é bem nesse nível. Hoje em dia, o que eu acho que, tipo assim, que o pessoal dá mais valor para The Game Awards, não é nem pela questão do Game Awards, mas sim do show como um todo. Porque você tem orquestras de vários jogos indo lá tocar, você tem vários anúncios de várias empresas, então você tem muitos olhos. Então vira mais uma coisa que é aquela noite que você junta com seus amigos com uma desculpa para assistir alguma coisa. Sim. E também o pessoal agora está esperando ver qual vai ser o próximo maluco que vai invadir, qual o que vai ser que o Bill Clinton vai querer dessa vez, né? Ai, Então é Deus. isso. Não é mais por conta da premiação do Oscar e tudo mais, até porque na minha experiência assistindo com meus amigos ano passado, o pessoal tava cagando, só queria que passasse logo que o ator do Kratos calasse a boca, porque ele ficou 2 horas lá falando, né? Para a gente poder ver o próximo anúncio de jogo. E é isso que virou a Game Awards. A parte do Game Awards em si é a menos importante do evento como um todo. Bom, eu acho que com isso a gente consegue concluir, né, algumas coisas positivas aí, que é esqueça o Game Awards, esqueça o TGA. Ele não é mais uma métrica para você poder olhar e saber se o jogo vai ter qualidade ou não, é só para você saber quem é que de fato está pagando o quê. E isso aí que vai ser importante no final das contas. Do geral, velho, busque suas referências nos influencers que você mais confia, né? E espere que ele também não esteja aceitando chats para falar sobre os jogos mais badalados do momento, né? De maneira esdrúxula. E continue jogando, velho. Continue testando. Eu diria assim, esse ano é um ano para você apostar mais em empresas menores e indies. Especialmente nas empresas brasileiras. Para você que é brasileiro e nos escuta, né? É óbvio, né? Mas assim, aposta nas empresas brasileiras. Vão ter alguns lançamentos, né? Acho que o mais famosinho agora vai ser o Hand of Timbers, que é o jogo feito por uma garota, não sei nem o nome dela, não sei nem a história da empresa, nem porra nenhuma. O que eu sei ela era uma guria que tinha que fazer um jogo para poder se formar até o final do ano. E o fato o jogo vai ter página na Steam, ela já vai estar com a empresa rodando, rolou patrocínio, a porra toda. O jogo basicamente se passa na cabeça de um artesão que faz brinquedos e tem uma temática muito bacana.
É um jogo para se dar uma chance, vai sair, vale a pena comprar, vale a pena testar. Dá um pouco de chance às empresas brasileiras, dá um pouco de chance aos jogos independentes, porque eu acho que a gente também está muito preso nesse nicho de jogos de grandes indústrias, e aí a gente acaba não dando oportunidade àquelas pequenas coisinhas que surgem e que fazem uma puta diferença, tipo como foi Bastion na época, Transistor, né, e tudo mais. Então acho que vale a Próprio pena. Undertale. Undertale, pois é, dá um foco maior. Uhum. E, mano, é isso. É isso, eu acredito que a gente falou tudo que a gente precisava falar. Eu realmente estou junto com o Edgar nessa. Eu acho que as empresas indies, em geral, em todo geral, elas têm montado essa vanguarda e feito, né? Fazido é ótimo, mano. Meu Deus do céu, meu português já foi embora. E feito com que a gente veja os jogos de outra forma. Eles realmente têm vivido, né? Montado esse tipo de conteúdo hoje pra gente. Eu acho que a gente tem que acreditar mais nas pessoas nesse sentido. Não, eu não vou dizer assim, acreditar super mais nas pessoas, tá? Não é um papo com bauá aqui, não, né? Paz e amor, namastê. É mais no sentido de, gente, confia mais no seu gosto. Se tu sentou a sua bundinha na cadeira, viu um lançamento legal, jogou o jogo e gostou, não é a opinião do especialista super especializado especialista que vai mudar o teu gosto. Gosta do que você gosta. Tá tudo bem. E é E eu- isso. é isso. Muito Ivanildo? obrigado. Ivanildo, cara, filha. Ah, quase, hein? Ivanildo, você acha? Não é sempre, né? Não é sempre, mas às vezes acontece, né? Mas, Ivanildo, cara, aquele forte abraço, coração, você tá aqui com a gente desde o começo, né? Nos apoiando aí em tudo que a gente fazia nessas loucuras. Assim, só para finalizar de maneira adequada, para quem não sabe, né? O Musub ele não começa como Musub, ele começa como Linux e a porra toda, né? Porque eu e o Regis, basicamente, a gente fazia um podcast do que via na nossa cabeça e falando sobre tecnologia. A gente não vai Uhum. parar para falar um pouco dessas origens. Mas o Ivanildo é aquele cara que tava ali, velho. No começo, ele lançava um episódio e o Ivanildo ouvia, lançava outro episódio e o Ivanildo ouvia, todo episódio o Ivanildo comentava. Então, assim, a gente sabe que ele sempre tá aí, né, nos dando esse apoio gigantesco. E, né, aproveitando, Arthur, mandar outro abraço para você. Você fala que eu não mando abraço, Arthur, valeu. Muito obrigado por escutar todos os nossos episódios aí, sem deixar faltar nenhum, e até o final. Né? Muito obrigado, senhores. Muito É sempre obrigado. um prazer. É sempre um prazer. Eu só gostaria de comentar uma coisa. Amigos meus do Twitter que estão aqui ouvindo, se você ouviu até o final e quer um abraço, me avisa. Eu sei que ninguém vai falar nada, mas se quiser, avisa, porque eu sei que vocês estão ouvindo. Agradeço aí de coração. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.